Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Janeide e eu e a minha colega Gabriela estaremos falando um pouco, né, sobre o cristianismo e a educação. Então vamos lá, vamos ao conteúdo. Bem, o cristianismo ele é um conjunto de manifestações, de crenças, de modo de pensar, numa questão religiosa e intelectual. De um indivíduo ou num conjunto, num coletivo, né? Que envolve o cristianismo envolve a filosofia, a ética, a religião em si, e tem como um referencial Cristo. Cristo é o referencial do cristianismo. Bem, nessa perspectiva, para falar sobre a relação cristianismo e educação, vale ressaltar, né, duas concepções, a concepção de educação judaica e a concepção greco-romana. A concepção judaica, ela está voltada, né, à preocupação da alfabetização, pois o cristianismo ele prega a leitura dos textos sagrados, né? Isso e com o judaico, nessa perspectiva judaica, essas leituras eram feitas na chamada casas de instrução. Já a concepção greco-romana, ela toma como ponto de partida, né, que o cristianismo tornou-se a religião do Império Romano no século IV, tendo uma cultura helênica, né? Helênica é do grego, cultura grega, voltada para a cultura grega. Eles tinham, né, aí como um desafio, né, formar o ser humano como um membro do reino de Deus. Nesse sentido, a educação do século IV ela era destinada principalmente aos jovens. E nesse período, eles estudavam principalmente a retórica, a filosofia, a literatura grega e, é claro, as Sagradas Escrituras. Nesse período do século IV ao século VIII, a educação clássica ela estava aliada ao cristianismo, né? Surgindo aí as primeiras escolas ligadas aos monastérios. No entanto, a educação cristã nesse período ela ainda era voltada à aristocracia. As escolas monásticas elas predominaram até o século XI. Posteriormente, essas escolas foram se transformando nas universidades por volta do século XII. Podemos dizer que as primeiras escolas, o surgimento das primeiras escolas medievais cristãs, ela foi tida como uma resposta, né? Uma resposta a quê? Uma resposta ao desejo dos jovens que desejavam ingressar, né, na vida religiosa. Daí então montaram essa estrutura para estabelecer normas, né? Normas da educação desses jovens, compreendendo que eles iriam participar, eles participavam de um meio onde a fé prevalecia e estabelecia as normas. Assim, tomando como ponto um referencial, né, a vida de Cristo, a vida de Cristo é tida como uma pedagogia divina. Uma pedagogia divina no sentido de que Cristo pregava o amor ao próximo como uma expressão do amor de Deus. E isso delimitava a educação cristã. E a partir dos ensinamentos de Cristo, tem-se uma atenção especial voltada para as crianças. Uma educação pedagógica voltada para as crianças. O que não significa dizer que sua atenção era voltada totalmente para a educação infanto-juvenil. Não. A igreja tendo como a família, né? A família é considerada uma célula mãe que desempenha
um essencial papel, um papel fundamental dentro, né, dessa perspectiva cristã. Inclusive, nessa perspectiva de consideração da família, a igreja se torna crítica em alguns aspectos culturais, né? Como ainda hoje a gente vê nos noticiários quando tem alguma questão, por exemplo, do terrorismo, a igreja pontua, se pronuncia, né? Ela se torna crítica nesse sentido. No caso também da degradação das famílias, das várias formas de violência, né? Ela acaba se tornando crítica, né? E tem uma educação voltada, né, como forma de buscar um bem comum, um bem comum da sociedade, né? E essa compreensão ela foi defendida pelo Papa Paulo VI no Concílio Vaticano, né? E bem, com todo esse contexto, né, a pedagogia da catequese cristã ela se manifestou num cenário formado pelas ocorrências do fim da antiguidade, entre o fim do mundo antigo e o início do medievo, do mundo medieval, né? Ocorreu aí uma reorganização no campo historiográfico educacional, dando condições ideais para uma nova forma de organizar as práticas educativas, onde o cristianismo primitivo necessita se afastar um pouco, né, dessa visão pedagógica greco-romana. Sendo que essa fragmentação que eu falei, que eu citei, a fragmentação do mundo antigo, se deu como um motor para impulsionar essa revolução educacional. Pode perceber que a partir da Idade Média, né, houve algumas rupturas, né, algumas rupturas movidas pela política, pelo liberalismo político, economia, moral, religioso, todas essas rupturas, né, representou, né, aí uma segregação, uma separação, representou uma separação do cristianismo com a educação, dando ideia de educação laica e livre. Essa educação laica que era, no caso, não religiosa. Mas, mesmo com tudo isso, ainda se conserva, né, uma estrutura que se remete à companhia de Jesus. E tem um autor de um artigo, né, que ele tem uma fala onde a gente pode perceber que o cristianismo ele não abandonou a educação. Ele fala o seguinte: ela está estendida como parte da missão de evangelizar, sendo compreendida como forma de promover valores do evangelho. Então, aí, mostrando que o cristianismo não se separou totalmente da educação. Bem, pessoal, e foi basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Agora é com a colega Gabriela. Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Coelho, sou do Polo de Afrânio, Pernambuco. Estou cursando o 3º período. Juntamente com Janeide, como ela já falou, trabalhamos o conteúdo Cristianismo e Educação. Eu utilizei como fonte de pesquisa para meus estudos um artigo publicado por José Everton Feitosa, no Brasil Escola, um artigo muito complexo de conhecimento voltado para esse conteúdo da relação com cristianismo e educação, onde ele aborda diferentes momentos onde podemos ver essa relação de cristianismo e educação. E para começar para vocês, José Everton Feitosa ele afirmou em seu artigo que dentro das universidades o cristianismo é muitas vezes tratado de forma equivocada. Eles enfatizam muito alguns erros causados
por alguns religiosos que cometeram com o nome de Cristo, condenando o cristianismo como um todo no termo geral, o que de fato ele não concorda com esse tipo de atitude. E a história da humanidade, sem dúvidas, ele afirma em seu artigo que a religião sempre possuiu ligações com a educação de forma direta. E aí minha colega, ela falou em outras sociedades, em diversas outras sociedades. E eu vou abranger um pouco aqui no meu vídeo, mais voltado para o Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, nós brasileiros, do Brasil, não temos uma religião oficial. Ou seja, nós somos um país multicultural com diversas religiões. E com isso, devemos perceber, através dessa ideia da multiculturalidade no nosso país, que a educação, ela também faz parte do nosso processo entre essa situação. Por exemplo, a educação, ela se engloba na situação de nos ajudar a respeitar essa multiculturalidade e essa laicidade, porque nós somos um país laico. E aí, com isso, ela vai nos ajudar a viver em relacionamento pacífico de maneira correta, respeitando o próximo, independentemente de religião ou de qual seja a sua religião e qual seja a minha. Então, é isso. A educação já entra aí nessa situação. Além disso, no artigo eu tive pesquisando um pouco sobre aspectos históricos que relacionam o cristianismo com a educação. Um dos aspectos que eu achei muito interessante foi a questão da reforma protestante. Foi um dos conteúdos da minha vida de estudante que eu mais gostei também de história, um dos que eu mais tive facilidade. E aí vocês vão me perguntar, o que é a reforma, o que foi a reforma protestante? A reforma protestante foi um movimento intelectual religioso iniciado no século XIV, onde provocou profundas transformações. Essa reforma protestante era onde tal movimento contestava a autoridade do Papa, e algumas autoridades da igreja. Eles eram contra a Igreja Católica. E aí, nessa época, não podemos deixar de lado a importância desse movimento histórico para a educação, para o desenvolvimento da educação. Juntamente com o movimento histórico, ajudava também a crescer a reeducação. E bem aí vem um nome muito conhecido, Martinho Lutero. Lutero, ele era um monge e diante da reforma protestante, ele publicou as suas 95 teses. O que eram as suas 95 teses? Dentre essas 95 teses, uma era ele era criticava as indulgências em troca de ofertas, ou seja, precisava pagar para ser perdoado na Igreja Católica. E aí, nessa época que ele publicou essas 95 teses, ele foi excomungado da Igreja Católica, ou seja, ele foi expulso. E aí, ele foi o destaque da contribuição para a educação. Por quê? Porque Lutero, a Igreja, ela restringia a interpretação das escrituras sagradas. E Martinho Lutero era a favor de todos os seres humanos, de cada ser humano, ter a sua própria autonomia de aprender a ler e de aprender a interpretar os conteúdos, o que se dizia a escritura sagrada. Por isso que Martinho Lutero se destacou, porque ele queria que todo ser humano desenvolvesse a sua leitura e a sua interpretação para entender o que ali viria as escrituras sagradas, o que dizia aquelas escrituras sagradas. E aí, com isso, ele também teve ele juntamente, não foi só ele, com Felipe Melanchthon, me perdoe se eu falei errado, e João Calvino também, foi um dos que também fizeram parte dessa reforma, desse movimento. E aí, diante de muitas influências de Lutero, dessa época da Reforma Protestante, ainda hoje nós temos na atualidade algumas delas.
Inclusive, a organização das escolas em 3 ciclos de ensino, fundamental, médio e superior. Até hoje nós temos. Lutero era totalmente a favor disto. Como também ele enaltecia o papel social da escola. Ele acreditava que investir na educação e menos em arma seria menos custos e mais benefícios investir na educação. E também chamava a atenção dos pais e responsáveis para influenciar seus filhos a irem à escola. Ele era totalmente a favor de cada indivíduo ter acesso total à educação. E aí, gente, concluindo bem brevemente esse conteúdo de cristianismo e educação, o cristianismo, enquanto segmento religioso da sociedade que marca tão fortemente a história, possui uma vitalidade bem perceptível até hoje na nossa atualidade. Mas, portanto, ele vem diminuindo a sua relação com a educação pública. Embora ele não deixe de influenciar na educação. E também o cristianismo, além de não deixar de influenciar na educação, eu particularmente acredito que o cristianismo influencia na sociedade como um todo. Uma coisa que José Everton Feitosa citou em seu artigo, que eu vou finalizar o conteúdo com isso, é que ele diz assim, no final, na sua conclusão: não é o cristianismo inimigo do conhecimento, ou mesmo da ciência, uma vez que reconhece seu valor, embora não a considere suficiente para a apreensão da realidade. Então, é isso que nós tínhamos para apresentar. Espero que vocês gostem, espero que tenha tido uma explicação clara para vocês, como vocês esperavam. Agradeço desde já a atenção de todos e o meu muito obrigado.